Eu quero dizer para todos nós, cada pregador tem os seus momentos de ministrar a palavra. Ninguém imita ninguém. E todos têm o seu jeito e a sua maneira. E o meu jeito, o dom que Deus me deu, são esses que muitas vezes vocês já ouviu eu pregar. Amém? Eu não estou aqui para competir com ninguém e nem ser melhor do que ninguém. Não, não. Cada um é conforme o dom que Deus distribuiu através do Espírito Santo. Preste bem atenção. Quem era Nicodemo? A palavra vai dizer que ele era príncipe do judeu, um homem que conhecia a lei, só que ele não conhecia a lei de Deus, e ele estava observando as obras que Jesus realizava. Jesus, ele veio repreendendo da humanidade que procurava ele todas as forças malignas. Todas as forças malignas. Todo mundo sabe que a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as forças malignas que nós não entendemos, não compreendemos, mas Jesus compreendia e ele veio para nos livrar. Você lembra a palavra que o irmão falou aí? Que ele veio livrar nós do pecado. Ele veio nos livrar do pecado. E quando ele fala para Nicodemo, no versículo 3 está falando: olha, o homem para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. E no verso 5 ele fala: e para possuir tem que nascer da água e do Espírito. Que significa o quê? O batismo na água. Preste bem atenção. Vocês lembram o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 3, versos 23, que Moisés ora a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele, para que ele pudesse entrar na terra que Deus prometeu a ele tirar o povo do Egito, e ele entrar? Ele não entrou. Deus falou para ele: você não vai entrar, mas eu vou mostrar você vai ver. E a palavra diz que Deus mandou ele subir o monte, e de lá do monte ele viu a terra prometida que o povo ia entrar, menos ele. E hoje Jesus está falando para Nicodemo: tem muitos que vai ver, mas não vai entrar. Eu não estou julgando ninguém, não. Eu estou falando a palavra que está escrita. Jesus está declarando para Nicodemo: se você não permanecer na minha palavra, você também não vai entrar. Você só vai ver. Mas ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus e ele foi um dos que tirou o corpo de Jesus da cruz. Foi ele. E nós estamos lutando hoje para quê? Para nós possuir a cidade que Jesus nos prometeu. Ele deixou escrito no livro de João, nesse mesmo livro que nós estamos lendo, no versículo 14, versículo 2, e ele está falando, ele prometeu para mim e você: na casa do meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vos não teria dito: vou preparar o vosso lugar. Ele foi preparar o meu lugar e o seu lugar. Mas esse lugar para nós possuir,
precisa ter renúncia. Ele diz: aquele que não pegar a sua cruz e não cegar a mim e não seguir a mim, não vai entrar no reino do céu. E nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. A palavra diz lá no livro de Hebreu, capítulo 12, versículo 1, está dizendo assim: olha, nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, mas nós deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos uma corrida olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. A palavra diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 7, é a última linha. Está falando que o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nesse mesmo livro de João, capítulo 5, versículo 39, a palavra está falando que Jesus falou: examina as escrituras e tem cuidado nela, que leva vocês à vida eterna, e é elas que testificam de mim. Aleluia! É a escritura que testifica de Jesus. Você sabe o que está escrito numa palavra que a gente lê aqui na ceia? No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Quem sabe? Todo mundo sabe. Examinai ao homem a si mesmo, e coma desse pão e bebe desse sangue, porque aquele que come indignamente, come para sua própria condenação. É ele que está falando, não é eu. Eu não estou julgando ninguém, eu estou dando a palavra como é. Nós temos que fazer com que o pecado fugir de nós, irmão. O pecado fugir de nós. O Espírito Santo de Deus está selado em cada um que foi batizado. A palavra diz, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, a palavra está falando, vamos dizer assim, que quando eu e você se batizamos, foi selado o Espírito Santo de Deus da promessa. O Espírito Santo de Deus da promessa que Jesus nos fez para mim e você. E no capítulo 4 desse mesmo livro, versículo 30, a palavra está falando: não entristeça o Espírito Santo de Deus que está selado em vocês pelo dia da redenção. E o dia da redenção, o que significa? O dia do julgamento. O dia do julgamento. Eu e você estamos no mesmo barco. Nós estamos lutando para naquele dia o nosso joelho drobar diante de Deus. E eu estou lutando para que eu não seja reprovado. E você também, meu irmão, minha irmã. Mas a palavra diz, tem que ter mudança, tem que ter renúncia, tem que renunciar, principalmente o pecado. Aleluia. Tem que ter mudança, meu irmão. Ah, Jesus, obrigado. A palavra diz em 1 João, a carta de João, capítulo 5, versos 7 e 8. Está falando que 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo.
Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Ele é a palavra e significa nenhum só. Nenhum só. E o verso 8 está falando e na terra testifica a água, o Espírito e o sangue, que é o sangue de Jesus para purificar minha alma e a sua alma. Aleluia! Preste bem atenção. Eu não, a palavra veio aqui em mim. Eu não estou condenando ninguém, nada. Mas nós precisamos ser humildes um com os outros. Tem muitos pregadores que falam você e eu. Nós temos que falar eu também. Se eu estou pregando, eu tenho que falar eu, que a palavra vem para mim, para me distribuir para vocês. Então, eu que tenho que cuidar para chegar naquele dia, não ser reprovado. O Senhor falou, eu te dei a palavra, tu leu a Bíblia e não falou nada para meu povo. Fazer igualmente Jeremias capítulo 26, está falando que Jeremias prega a ruína do povo de Deus, e a palavra diz que ele corre perigo de morte. O povo quer matar, porque não quer aceitar a correção de Deus, não quer correção. A palavra diz lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11, está falando: filho meu, não rejeita a correção do Senhor, e nem te enoje da sua repreensão, porque Deus, o Senhor, repreende aquele que ama. É igualmente o pai ao filho que quer bem. Quem é o pai que quer bem o filho? Todos nós queremos bem, mas para ter uma boa correção, tem que estar na palavra. Se nós não tiver na palavra, não adquirimos nada de Deus. Deus está abençoando, irmão, todo mundo. Deus abençoa. Mas eu não vou falar, olha, Deus vai abençoar você, apontar você. Não, vai de cada um buscar de Deus o direito de ser abençoado. Se eu sou abençoado porque eu busco, eu procuro ser humilde, eu procuro fazer caridade. A palavra diz que a caridade é ajudar alguém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E a palavra de Deus é assim, ela cobra de mim e de você. A palavra diz lá no Salmo 24, capítulo 3, versículo 3, a palavra está falando: quem subirá ao monte do Senhor? E quem está no seu santo lugar ou no seu lugar santo? No versículo 4 está falando: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem fala enganosamente. Eu não estou acusando ninguém, nós estamos no mesmo barco. Se eu quero entrar no reino do céu, eu também estou orientando você para entrar também. Nós vamos entrar em nome de Jesus. Mas seja verdadeiro, seja humilde, seja cumpridor dos seus deveres. Não deixa para José e Maria, não. É você, é eu, é nós. Devemos cumprir com as nossas obrigações, e que Deus vai alegrar de cada um de nós. E naquele dia Jesus vai falar: vinde, querido do meu Pai, possui o reino que está preparado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu prego o que está escrito e o que o Espírito Santo de Deus me ordena eu falar. Jamais, meu Deus do céu, a palavra diz, irmão, lá no livro de Mateus, capítulo 12,
verso 36 e 37. A palavra diz: toda palavra ociosa que o homem dizer, ele vai dar conta naquele dia do juízo. Por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Nós precisamos ter muito cuidado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, e é sincera. A palavra de Deus é sincera, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus é sincera, igreja. Para nós, não vamos brincar não, que naquele dia, para mim falar uma palavra que não está escrito, naquele dia eu vou dar conta. O Senhor vai cobrar de mim, pela sua infinita bondade e misericórdia. A palavra, no capítulo 14 de João, o discípulo pergunta a Jesus. No versículo 6, Jesus explica para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por todo sentido, nós temos que crer em Jesus de Nazaré, para que Deus tenha misericórdia. Nesse mesmo capítulo que eu estou lendo, verso 14,